Olá a todos, Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar com vocês sobre a oração, sobre a intercessão. Eu sei que tem muitas pessoas que olham e falam assim: tem pessoas que ficam orando, orando, tem pessoas que ficam aí clamando para ver alguma diferença e não tem diferença nenhuma. Irmão, não é por muito falar que será ouvido. Irmão, por que você está orando tanto? Não tem pessoas que fazem esse tipo de pergunta para nós? Não tem aquelas pessoas que vêm desanimar e dizer assim: olha, meu irmão, não adianta você ficar aí orando, 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 que não adianta nada. Não tem pessoas que faz isso? Não tem aquelas pessoas que dizem assim, você perde muito tempo orando. Amados, você não perde tempo orando. Você ganha tempo orando e jejuando e buscando ao Espírito Santo. Quando você está orando, meu amado irmão, minha amada irmã, você está em comunhão com Deus. Você está criando uma amizade com Deus, criando um vínculo com Deus. Olha só, quando você está num trabalho, você acabou de entrar em um emprego, você não conhece absolutamente ninguém. Aí o que sucede, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes você vai ali, conversa com outro e vai criando aquele vínculo de amizade. Não é assim? Aí o que acontece? Naquele vínculo de amizade, você vai ver que existe pessoas que vai estar do seu lado. Tem pessoas que vai estar ali dizendo para você isso, continua mesmo, se esforça. Enquanto tem outras que vão dizer assim, rapaz, moça, olha, se era você eu procurava outra coisa melhor, porque aqui não é bom. Então, muitas vezes no reino de Deus ou no mundo espiritual, existe nesse caminho pessoas que estão ali há muitos anos, que nem pessoas que estão em empresa há muitos anos. Tem pessoas que estão mais de 10, 15, 20 anos na empresa e está dizendo assim, viu, não entra não, que é ruim, mas ela não sai de lá. Tem pessoas também que estão na igreja 10, 15, 20 anos e ela fica dizendo, fulano, não adianta você ficar aí orando, porque eu tenho experiência que se você ficar orando não adianta nada. Eu tenho experiência que se você ficar jejuando, isso não serve para, é só passar fome. É mentira. É mentira. Quanto mais você jejua e ora, quanto mais você busca a presença de Deus, você lê a Bíblia, você vai estar em comunhão com Deus. Porque Deus, em João 4:24 está escrito que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí eu quero dizer para você sobre uma pessoa que recebeu uma promessa e passou muito tempo sobre essa promessa. Só que a pessoa não desistiu da sua vida com Deus, de orar, de buscar, de clamar, de estar ali diante de Deus. Tem pessoas que ficam desanimadas, vai passando o tempo, a pessoa vai ficando desanimada, a pessoa vai ficando triste, abatida, a pessoa vai desanimando. Não, mas e tem outras que não. Tem outras que ficam ali anos esperando a sua promessa e fica aguardando. Como o exemplo desta pessoa muito bendita. E essa pessoa é a pessoa que todos, se fosse olhar pela circunstância, ia dizer assim, desista, pare. E isso não tem fundamento que você está dizendo. Mas a promessa, quando é dita e quando é feita, principalmente por Deus, olha só, aqui em Gênesis, no capítulo 18, é muito interessante. Deus ele fez uma promessa para Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou assim: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela, e eu vou fazer de ti uma grande, o quê? Uma grande nação. Se Abraão não confiasse nessa promessa, nem hoje o nome dele poderia ter sido apagado.
nem aqui era para estar. Mas ele foi levado como pai da fé, um homem para nós seguir esse exemplo. E olha só, todos sabem sobre esta passagem. Eu vou dar uma resumida, meus irmãos, para não ficar um vídeo muito prolongado, tá bom? Olha só, em Gênesis capítulo 18 e no versículo 16 em diante, eu quero só dar uma pincelada aqui, tá bom? Aí eu vou dar uma enxugada para vocês. Olha só, versículo 16 diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Tá vendo? É uma pergunta. Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e reto que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e os seus pecados é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Calma aí. Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Por que Deus está falando que ele tem que descer lá para a cidade de Sodoma e Gomorra para ver se a reclamação que tá chegando lá no céu, se é verdade mesmo? Deus, irmãos, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, ele sabe o que você está passando, ele sabe do seu sofrimento, sabe? Mas ele quer saber da sua boca, ele quer saber de você, diretamente com você. Ele quer que você fale com ele. Ah, mas o Senhor não é Deus, o Senhor já não sabe o que eu estou sofrendo. Irmãos, eu quero falar primeiramente de uma amizade como a de Deus e Abraão. Abraão teve uma amizade, assim, a amizade de Abraão era tão forte com Deus, que Deus ele falou assim: poxa, eu vou passar lá na casa de Abraão e vou falar com ele, que eu vou lá destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou falar para ele da situação que está acontecendo lá. Eu tenho certeza que na cidade de Sodoma e Gomorra, como apareceu lá o Ló, tenho certeza que tem pessoas que estão aí na sua casa, estão no seu bairro, estão na sua cidade, no seu país. Eu não sei de onde você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja no Japão, pode ser que você esteja no México, na Argentina, pode ser que você esteja aqui no Brasil, pode ser que você esteja na África, pode ser que você esteja, nossa, em tantos países aí que vão passar esse vídeo. Aí você vai dizer assim: nossa, mas na onde eu moro aqui é um bairro terrível, é uma cidade terrível, é um povo que não teme a Deus. É aí, meu irmão, que você não tem que desistir. Abraão, ele foi reconhecido por Deus como amigo por causa da sua oração, porque ele queria essa comunhão com Deus, ele queria buscar a Deus essa comunhão. E Deus, o que ele fez? Calma aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com Abraão a situação em que está Sodoma e Gomorra. Olha, Abraão, eu vou lá. Tá tendo muita reclamação de lá. Assim também é quando você começa a colocar o seu joelho no chão, começa a orar pelo seu bairro, pela sua cidade. E você começa a clamar pedindo justiça. Deus, olha para mim, Senhor. Olha onde estou vivendo. Esse bairro é um bairro excelente. Essa cidade, esse país é um país excelente de se viver, mas pessoas estão desagradando ao Senhor, pessoas estão, olha como que está esse mundo perdido. Deus, ele está falando assim: será que eu vou ter que fazer as coisas escondidas do meu filho? Não. Deus, ele está, muitas vezes, irmãos, Deus está poupando eu e você
de ver o que ele vai fazer. Porque muitas vezes, irmão, nós temos misericórdia. E Deus muitas vezes tem um tratado com esta pessoa de uma forma que eu e você não vai entender. Muitas vezes nós vamos achar injusto, injusto. Meu Deus, como é injusto que aquela pessoa está sofrendo assim, como que é injusto aquela pessoa está passando por isso, por aquilo. Mas não, muitas vezes Deus tem um tratado com ela, Deus tem um plano para ela, um plano que se eu e você interferir, nós iremos atrapalhar o que Deus tem para ele e para ela. Eu sei, meu querido irmão, que você está querendo ajudar todas as pessoas, minha irmã. Você está querendo fazer visita, você está querendo ir lá no hospital, você está querendo, sabe, você está querendo arrancar a pessoa ali. Não é que Deus não tem esses planos. Deus tem. Mas Deus, ele dá o livre-arbítrio. Deus, ele quer saber de você, assim que nem Abraão, que nem o Senhor disse, olha, eu vou ter que descer lá, eu vou ter que descer lá, eu vou ter que ir lá em Sodoma e Gomorra para saber se é isso mesmo. Eu quero saber desse povo se ele quer ou não a minha presença. E por isso que eu e você não podemos interferir em nada. Nós só temos que apenas apresentar diante de Deus a situação. Deus, olha só para essa situação, Senhor. Olha para a situação dessa minha irmã. Olha para a situação desse meu irmão. Olha para essa pessoa. Olha para essa cidade, Senhor. Olha para esse país. Olha para esse bairro. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor esse bairro, esse meu vizinho, essa minha vizinha. Oh, meu Deus, que o Senhor mude o coração dela. Que o Senhor envie o teu Espírito Santo para ele e para ela. Porque a tua palavra diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você apresenta a Deus a sua oração, quando você apresenta a Deus a situação da sua vida, a situação do seu bairro, a situação do governo, quando você apresenta diante de Deus, Deus muitas vezes fala assim, ah é? Então o povo quer isso? Vamos permitir que aconteça isso para eles verem o que eles estão fazendo. A culpa não é minha, a culpa não é sua. A culpa é de quem decidiu a situação. Deus, ele dá o livre-arbítrio justamente para quando chegar naquele dia do juízo, a pessoa vem falar assim, olha, eu só estou aqui porque foi o Senhor que quis que eu fosse para o inferno. Foi o Senhor que quis que eu fosse mal. Foi o Senhor que permitiu, o Senhor que quis que eu fosse um assassino, o Senhor que permitiu que eu fosse uma pessoa drogada, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa espancadora dos meus filhos, da minha família. Não, Deus vai falar assim, não, pode parar. Eu coloquei tudo diante de você e você teve o livre-arbítrio. Você tem o poder da sua decisão. Se você quer parar de sofrer, você vai parar de sofrer. Se você quer parar com isso, você consegue. Não tem negócio de tacar a culpa em Deus. Ah, não, a culpa é de Deus. Deus quer que eu seja assim. Deus não quer. Então, meu amado irmão, Deus muitas vezes, ele está orando, Deus está olhando para a situação e está ouvindo a sua oração. Deus está olhando lá do céu, porque eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Quando você lê em Lucas, quando ele fala assim, o dever de orar e não desanimar, como aquela mulher que estava lá diante do juiz iníquo, ela estava ali oportunando ele, dizendo, olha, resolve a minha situação, resolve a minha causa. Assim também estava Abraão. Abraão estava dizendo, Deus, mas calma aí, Senhor. E se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai matar todo mundo lá. Olha só, eu até marquei aqui algo muito interessante. Presta atenção. Olha só. No versículo 23. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nelas estão? Aí Abraão continuou dizendo, olha só, Abraão como amigo de Deus, como se nós pudéssemos dar conselho para Deus, mas olha só, Abraão aconselhando Deus, Abraão falando de uma situação, Deus, calma aí, olha só, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Você está vendo, meu irmão?
Você está vendo? Não, Deus, que isso? O Senhor vai matar o justo e o ímpio, todo mundo junto? O justo junto com o ímpio? Não, não, mas calma aí. Assim também é quando eu e você estamos orando pelo nosso bairro, estamos orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos familiares. Nós queremos ver a transformação de vida. Nós queremos ver a misericórdia de Deus alcançar esta casa, essa família. Nós queremos que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas. Mas se nós desistirmos, se nós olharmos para a situação e nós dizermos assim, olha, vamos fazer uma coisa, Deus, faz uma coisa, vai lá, extermina tudo. Que nem o apóstolo Pedro falou. Jesus foi lá na sua cidade e começou a pregar. Muitas pessoas que eu conheci diziam assim, mas esse aí não é Jesus? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não está ali os seus irmãos, suas irmãs, não está ali? Aí o Pedrão já falou assim, Senhor, vamos fazer uma coisa, vamos orar ao Deus de Elias, para que desça fogo do céu e mate todo mundo aqui. O que Jesus falou? Não, pode parar, calma aí, eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para isso. Então, Deus ele tem os planos para cada pessoa. E para que nós podemos ajudar a elas alcançarem os planos de Deus, nós temos que orar por ele, orar por ela. Não desista. Não desista, meu irmão, da sua oração. Você viu o que Abraão fez? Abraão falou assim, Senhor, mas se tiver 50 justos lá? E você que conhece a situação, a história de Gênesis capítulo 18, ou se você não conhece, leia aí na sua casa. Você vai ver que Abraão vai diminuindo, diminuindo. Senhor, mas se tiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir todo mundo junto? Ele falou, não, por amor dos 10 eu não vou destruir. Por isso que Deus pegou e falou, foi lá na casa de Ló e falou para ele, ó Ló, sai vocês, toda a sua família daqui, que eu vou destruir essa cidade. Deus ele tem amor e misericórdia por muitas pessoas, por todas as pessoas, por todos aqueles que querem. Se você não quer a misericórdia de Deus, por que ele vai ter misericórdia? Você tem que buscar Deus de todo o seu coração, meu irmão, de todo o seu coração, minha irmã, para que ele venha fazer o grande milagre na sua casa, na sua vida, na sua família. Não desista de orar. Se você está orando 1 hora, ore 2. Se você está orando 2, ore 3. E assim por diante. Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E a partir desse momento, eu quero fazer uma oração junto com você. E não olhe para essas pessoas. Não olhe, não se deixe levar por aquelas pessoas que querem te desanimar dizendo, pare de orar. Pare de orar que isso não resolve nada. Resolve sim. Deus é contigo e está usando desse vídeo para falar com você. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer essa oração, se você puder. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai. Meu Deus, eu não sei aonde esse meu irmão está, essa minha irmã está. Meu Deus, eu não sei, meu Pai querido, qual bairro, qual cidade, qual país, meu Pai, que ela está orando junto comigo. Meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor entre na vida dele, na vida dela, na casa dele, na casa dela. E que o Senhor, meu Deus, entre nesse país, nesse bairro, e que aconteça o teu milagre, meu Pai, que haja transformação de vida e de família. Meu Pai, somente está escrito que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Envia o teu Espírito Santo para esta casa. Envia o teu Espírito Santo para esta família. Oh, meu Deus, só Ele pode interceder com gemidos inexprimíveis. Só Ele pode interceder, meu Pai, por cada um de nós. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja nesta casa, nesta família. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, que haja transformação, que haja milagre, que haja cura, que haja transformação para a honra e glória do teu nome, hoje e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe.